Olá, eu sou Ju Toledo, nutricionista, trabalho com marketing e hoje eu vim ter uma conversa muito pessoal com vocês sobre desafios, sobre superação e também sobre fé. Porque a gente que é empreendedor passa por muitos desafios, por muitas dificuldades e muitas vezes a gente precisa tirar força, não sabe de onde, mas precisa ir atrás daquela força que vai fazer com que a gente supere cada desafio e vença e consiga chegar onde a gente quer. E assim, minha vida foi sempre, acho que a vida de todo mundo, sempre cheia de desafios mesmo, cheia de superações, cheia de obstáculos. Mas hoje eu vim contar a maior história de superação da minha vida, que foi entre 25 e 26 anos de idade. Com 25 anos de idade, passei por uma situação que eu nunca pensei que eu fosse passar. Eu estava em viagem, estava em Cabo Frio com a Sheila Andreola, que é minha super amiga nutricionista, com as minhas primas de Brasília, Mágia, Fernando, Flávio, todo mundo se divertindo, né? Na verdade, esse dia eu estava dormindo. E quando eu acordei, eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu tinha passado por um dia muito tumultuado, assim, eu dormi cansada, eu não estava me sentindo realmente bem. Parece que eu já sabia que alguma coisa de errado ia acontecer. E quando eu acordei com a boca cheia de sangue. De repente eu passei a mão no meu braço assim, meu braço sangrando, minha cabeça sangrando e assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. De repente na minha frente eu vi a Fernanda e a Sheila e não vi mais ninguém. E a Sheila virou para mim e falou assim: Ju, acorda, Ju, você teve uma convulsão, eu acabei de te tirar debaixo da cama. E aquilo assim, na hora foi tanto susto que eu nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa, nem sabia o que era isso. Eu tava lá pra comemorar o Réveillon, pra passear, tava com minhas primas, né, que eu amo tanto. E a sensação foi muito esquisita, porque a primeira coisa chata é que você perde a noção do tempo, você não sabe o que está acontecendo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito centrada, muito dona das minhas ações. Naquele momento eu fiquei totalmente sem ação, totalmente à mercê daquela situação de falta de controle, né? Inclusive essa história foi uma história que eu guardei por muito tempo, assim, até das pessoas mais próximas, que eu tive muita vergonha, não tive vergonha dos problemas que levaram a essa convulsão, mas a primeira coisa que eu senti foi vergonha da convulsão, por causa da sensação de falta de controle. Para uma pessoa assim que sempre foi muito ativa e até por uma questão de orgulho, eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas, né? Era muito estranha aquela sensação. Mas aí as meninas cuidaram de mim, mas a gente tinha que tomar alguma atitude. E lá em Cabo Frio tudo muito lotado, pensa, Réveillon, a bagunça que tava, né? E a gente ligou pro meu tio, pai das meninas, porque ele é médico, e contamos o que aconteceu. Os meninos contaram lá, ó, a Ju passou mal, teve uma convulsão, o que a gente faz aqui? Um bando de jovens, né? Eu com 25 anos, pode até parecer que sim, mas a gente não tinha muita cabeça também não. E aí nós fomos até a farmácia para pedir, pelo amor de Deus, para o farmacêutico vender um remédio controlado para mim sem receita, porque não tinha nem para quem pedir. E aí, com nossa capacidade, né, persuasiva, nós acabamos convencendo o cara que a gente não ia fazer farra nenhuma tomando Cardenal. Que aquilo ali realmente era uma questão de necessidade, e era uma farmácia que a gente ia todo dia lá sempre comprar alguma coisa, picolé, remédio para queimadura, filtro solar, e o cara confiou e vendeu o medicamento. E daí pra frente a viagem foi meio chata, porque eu dormia pra caramba, porque aquele remédio dá um sono lascado. E meu Réveillon foi diferente, assim. Tem muitas fotos que eu tenho lá que eu nem lembro de ter tirado. A sensação de perda do chão é muito estranha. Então, assim, eu dormia debaixo da barraca, da barraca não, da sombrinha de praia. Eu dormia na mesa do restaurante. Mas eu fiquei lá, aguentei firme, tudo, festei. Tomei um solzinho bacana, vim embora para Goiânia para fazer os exames para ver o que eu tinha. E aí, chegando aqui, eu fiz os exames, fui no neurologista, eu já tinha um neurologista da minha confiança, porque quando mais jovem eu já tinha tido algumas dores de cabeça, tudo, que ele me falou que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. Tem pessoas que têm personal trainer, né? Tem nutricionista, eu já tinha o meu neurologista de confiança. E aí chegando lá no Dr. Walter, a gente fez os exames todos, tudo. E quando eu peguei os exames, foi numa sexta-feira. E eu tinha uma reunião, eu tinha que ir numa academia de ginástica, que eu ia começar a atender na academia, tudo. Fui sozinha, peguei os exames, abri o exame e li o diagnóstico. Aí tava escrito assim, hemangioma. Aí eu, cara, eu tô com câncer no cérebro.
Aí sabe o que eu fiz? Fechei o exame e fui para a reunião. Participei da reunião inteirinha, resolvi tudo o que eu tinha que resolver e fui para minha casa. Cheguei lá, mostrei pro meu pai e pra minha mãe o diagnóstico. Ó, hemangioma. Aí todo mundo ficou doido, né? Pai, mãe, imagina como é que fica, né? Tá, tudo bem. Liguei pro Dr. Walter. Quando eu falei pra ele que eu li hemangioma, ele tomou um susto tão grande no telefone que ele me assustou, porque ele falou assim, hemangioma? Falei, putz, eu tô com câncer na cabeça mesmo, né? Tchau, Brasil, partiu Goiânia, foi lindo viver 25 anos. Só que ele falou assim, Ju, vem aqui amanhã cedo, porque eu não atendo consulta, mas eu vou te atender amanhã cedo, que eu tenho que passar a visita e eu tenho que ver esse exame seu. Quando ele pegou o exame, ele fez assim na cadeira, ó. Ele relaxou na cadeira de um jeito e falou assim, por que você não me disse que era hemangioma cavernoso? Eu falei, uai, sei lá se tem com caverna, sem caverna, eu nem sei o que é esse negócio de cavernoso. Aí ele, não, esse diagnóstico tá errado, é só angioma cavernoso, porque o hemangioma mesmo é uma doença que alastra no cérebro, que é uma proliferação dos vasos sanguíneos e toma o cérebro da pessoa como uma teia de aranha, não tem cura, mata. Angioma é muito mais simples. É uma lesão de nascença, um bolinho de veias de nascença. E está na região cavernosa do seu cérebro, que é uma região mais tranquila. É uma região ligada à visão lateral. Então aquele lance de você estar dirigindo, sem olhar para o lado, mas você vê que está vindo carro, que está vindo alguém. Então o angioma estava exatamente nesse lugar, relacionado à visão lateral. E o que aconteceu? Esse bolinho de veias estourou. Então, aos 25 anos de idade, eu tinha tido um derrame. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Ah, e minha mãe chorando, e meu pai naquele estresse, aquele nervoso, e eu lá escutando. E eu tinha que fazer algumas visitas, né, ao consultório dele, até a gente decidir o que ia fazer. Só que toda vez que eu ia lá, minha mãe chorava, ficava nervosa. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu ia sozinha, sem contar pra ela, o tanto que eu sou custosa. Aí eu pegava e ia sozinha pra poder conversar com ele direito, sabe? Pra saber, porque ela não deixava nem ele falar direito, porque ela sempre ficava preocupadíssima. E ele foi me explicar que não era algo grave, que era totalmente tratável, que, assim, como neurologista, ele já tinha aberto mais de 5.000 cabeças e dava diagnósticos horríveis para as pessoas, de cânceres, assim, do tamanho de uma laranja. E que ele nunca ia inventar nada, que ele é... Nossa, ele é um fofo, meu médico. E aí ele pegou e falou, olha, isso aqui você tem 3 opções. Você pode fazer uma radioterapia, você pode fazer uma retirada usando catéter, ou a gente pode abrir a cabeça e operar. Peguei, fui embora pra minha casa e encontrei com um médico, um outro que é amigo. E o nome dele é Diógenes, ele é cunhado de um dos meus melhores amigos. E eu falei assim, Diógenes, aconteceu isso, isso e isso, o que eu faço? Ele falou assim, Ju, você confia no seu médico? Eu falei, confio. Então não vai em nenhum outro. Converse com ele e resolva com ele. Agora, a minha opinião é que você opere, que você abra a cabeça e tire. Porque é muito mais simples fazer algo que está enxergando do que correr um risco de algum trombo migrar para uma área grave do seu cérebro e aí você ter alguma complicação. Então, a minha sugestão é que você abra a cabeça. Gente, e assim eu fiz. Eu encarei o negócio, tomei remédio 1 ano, organizei toda a papelada, burocracia, convênio, etc. E fui para a cirurgia. Só que antes disso aconteceu algo, alguns acreditam, outros não, mas eu fui receber uma oração. Minha tia é espírita e aí um amigo dela que faz orações e eu fui receber uma oração antes de fazer minha cirurgia, uns dias antes. E o médium foi, pôs a mão na minha cabeça, fez oração e a minha tia virou e falou assim, gente, eu posso falar uma coisa? Tia Maria das Graças. Posso falar uma coisa? Eu tive uma visão. Eu vi tipo assim, uma bolinha com as teiazinhas de aranha tudo assim e que desgrudou. Ficou só aquele negocinho soltinho assim. Na hora que o Dr. Walter for te operar, vai ser facinho de tirar, porque vai estar só aquela bolinha presa assim. Ele vai estar assim, e chupar aquilo na sua cabeça. E ele vai te falar isso. Eu falei, ok. E fui pra cirurgia. Cheguei lá, né, ansiosa, nervosa, conversando todo mundo, tá parecendo uma perua no hospital, gente. Eu fui de salto, eu fui de brinco, eu tava tão... Eu queria tanto parecer que tava tudo bem,
Eu fiquei super magra, eu fiquei com 52 quilos na época, eu fiquei muito preocupada, mas eu queria mostrar que tava tudo bem, assim, que eu tava superando o negócio e muitas vezes a gente até nega a situação. Então eu cheguei lá toda bambambam, escolhi qual quarto que eu queria ficar, parecendo que eu tava indo pro hotel. E como eu sabia os esquemas do hospital, essa história minha mãe morre de rir. Eu sabia a hora de alta, como é que tinha que fazer, que hora que o paciente entrava e saía, porque eu tinha sido estagiária lá. Então eu escolhi um momento que dava pra pegar o melhor apartamento do hospital inteiro, assim, eu organizei tudo e fui para as minhas férias no Instituto de Neurologia de Goiânia. Tá, né? Chegando lá, tem todo um procedimento de anestesia antes da cirurgia começar, né? Anestesista, um velhinho do olho azul, ai, parecia um vovozinho lindo. E eles pedem pra gente fazer uma contagem regressiva. Começa no 10. Gente, eu já operei algumas vezes na minha vida, eu nunca chego nem no 5, porque o negócio é um detona cavalo, a anestesia é 10, 9, 8, você não chega no 5. Tá, né? Capotei como deveria ser. Só que de repente eu comecei a escutar o povo conversando na sala de cirurgia. Falei assim, gente, a anestesia não pegou, tô escutando a conversa do povo. E aí de repente começa. Nossa, você viu que legal? Ela é nutricionista, tadinha. Tão boazinha. A outra, nossa, você viu? Até que esse angioma não é muito grande, não. Será que tinha que operar mesmo? Falei, agora você opera. Agora vocês vão me operar, porque eu já tô aqui. E o povo conversando. A enfermeira e eu escutando tudo que o povo tava falando. Mas nada de ouvir a voz do meu médico. Então pensei, eu vou mexer, porque na hora que eu mexer, eles vão ver que eu tô acordada. E eles vão me anestesiar direito, vão me anestesiar mais. Quem disse que eu dava conta de mexer? Eu escutava tudo, mas não conseguia me mexer. A minha parte física estava parada. Eu lembro que eu fazia força, assim, eu falava, vou levantar o dedinho. Eu fazia uma força. Não acontecia nada. Eu estava paralisada, escutando todas as conversas em volta de mim, de tudo que ia acontecer. Aí, de repente, eles iam falar assim, vamos pôr a sonda. Aí passaram a sonda urinária. E eu lá, sentindo tudo. Ah, vamos pôr o suporte. Colocaram um suporte na minha cabeça, porque eu tinha que ir fazer uma tomografia com aquele suporte que era tipo uma régua, para determinar exatamente onde eles iam me cortar. Então eu fiquei apoiada em cima de 2 ferros e com ferro, quer dizer, parafusando ferrinho, até o negócio fincar no meu osso. E eu percebendo tudo, aquele ferro aqui e 2 aqui, com um ciclo de metal em volta. E eu lá, né? Tá, tudo bem. Ah, vamos levar pro tomógrafo. Eu lá, passeando, né, no hospital, com aquele ferro na cabeça, esparadrapo no olho e sentindo eles me empurrando na máquina no meio do hospital, põe no tomógrafo, tira o tomógrafo. Só que lógico que eu tava meio grogue, eu não tive muita noção de tempo, mas eu lembro de tudo. Não com a precisão, com a cronologia certinha, mas eu lembro disso tudo que eu tô contando pra vocês. Aí, falaram assim, vamos entubar. Aí foi, me entubaram. Colocaram, eu não lembro da ordem, acho que a intubação foi até antes de ir pro tomógrafo. Colocaram aquele aparelho de respiração, foi antes de ir pro tomógrafo, porque agora que eu tô lembrando de uma outra conversa que teve lá. Fui e sentindo eles fazerem todos esses procedimentos em mim, não dava conta de mexer, não dava conta de falar, não dava conta de avisar ninguém. E escutando toda a conversa. Pensa já a agonia do negócio. Tá, voltei pra sala de cirurgia. E todo mundo conversando, e eu não conseguia ouvir a voz do meu médico. Eu falava, gente, cadê o Dr. Walter? Ele é o cara da minha confiança. O Jorge me perguntou se eu confiava nele e eu falei, eu quero só o diagnóstico dele, tá bom demais. E nada da voz do Dr. Walter da Costa, eu fui ficando preocupada com aquilo. Aí tá, de repente, eu não dei conta de respirar. Porque o aparelho de intubação, ele empurra o ar pra dentro da gente, você não consegue fazer isso. Você não tem esse movimento, é ele que empurra o ar. E aí eu escuto alguém falando assim, nossa, o oxigênio acabou. Aí o outro, nossa, ainda bem que a gente viu, hein? E eu, ainda bem que vocês viram, né? Eu pensava, não é possível que isso aconteça, deve ser um filme. Dá nada não. De repente eles me viram de bruço pra fazer o corte aqui atrás, região Parieta Hospital. Tudo bem, me viraram. Quando eles viraram, eles machucaram o meu pescoço. Isso eu senti que deu um jeito, assim, não doeu, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tanto é que depois eu fiquei com o pescoço doendo muitos dias depois da cirurgia. Mas, quando eles me viraram, eles começaram a raspar a minha cabeça. Essa hora eu comecei a chorar. Só que eu já tava de bruço, ninguém tava vendo. E eu sentia
que a lágrima pingava, mas não tinha jeito de fazer nada. Eu tinha sensações, mas eu não tinha dor e não tinha movimento. E aí foi Pai Nosso, Ave Maria, um em cima do outro, né? Agora só Jesus na causa. Rasparam minha cabeça, pegaram uma serra e começaram a serrar meu crânio. Aí o médico pegou, escutei da enfermeira falar assim: doutor Joaquim, você não quer o óculos não? Aquele óculos de proteção que os médicos usam, né? E eu, meu Deus, o doutor Joaquim é irmão do doutor Walter. Pensei, doutor Walter deu minha cirurgia por mão dele, não tá aqui. Aí pegou o martelo e começou a martelar para quebrar o osso. E não quebrou. Aí o doutor Joaquim falou assim: não quebrou. E aí eu escutei a voz do doutor Walter finalmente: então serra mais, Joaquim. Então o doutor Joaquim estava lá participando, mas o doutor Walter estava lá comigo. E quando ele foi bater o martelo e começou a serrar de novo, aí eu não escutei mais nada. E aí eu vi como é importante o poder da confiança, porque foi só na hora que eu escutei a voz dele que eu consegui apagar. Mas a coisa foi tão estranha que eu acordei dentro do centro cirúrgico quando a anestesia acabou. Quando a cirurgia acabou, eu já estava acordada, não deu tempo nem de me tirar do centro cirúrgico. E eu fiquei 48 horas acordada. Eu fiquei na UTI, eu fui pro quarto e eu não conseguia ficar relaxada. Porque isso sou eu não sou a pessoa que relaxa bem. E diante de toda essa tensão, minha mãe falou pro médico: pelo amor de Deus, dá um tempo pra essa menina dormir, porque eu não aguento mais, porque ela não para de conversar. E eu conversava e aquela vontade de sarar logo. Comecei a comer tudo que tinha, tudo que vinha no hospital eu comia, até couro de peixe, que eu não gosto, só se for bem fritinho. Couro de molho, de peixe, tudo que vinha eu comia. E a coisa assim, foi tão legal minha recuperação, que as copeiras do hospital foram lá me visitar, gente, bonitinho demais, porque eu tinha sido estagiária. E eu nunca pensei que elas fossem lembrar de mim, porque tinha assim uns 8 anos que eu tinha passado por lá. E as copeiras foram lá me ver. O porteiro do hospital foi me visitar, gente. Então assim, foi uma situação que eu me senti muito querida, ao mesmo tempo muito forte. E com 15 dias eu já estava dirigindo, sabe? Eu já saía e o povo falava assim: você tá doido, o osso tá solto, porque assim, eles costuram a pele e o músculo, mas o osso fica solto. E eu falava: eu tô bem porque eu liguei para o meu médico, estava para a França depois. E eu fiz a filha dele ligar lá na França, ligar para ele lá na França, para ele me liberar para poder dirigir. A única coisa que estava me incomodando era o meu pescoço, que ficou doendo por causa na hora de virar. Então na hora de dirigir eu tinha que virar o pescoço devagarzinho, mas de resto eu comi de tudo, eu levantei, eu tive pessoas que me apoiaram. Foi inclusive nessa época que eu comecei a ler sobre budismo. Então assim, toda essa história que eu conto para vocês é com um só objetivo: é de falar para vocês que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. A gente consegue superar muitos obstáculos na vida se a gente for atrás, agarrar, tiver fé. E eu esqueci de um detalhe por falar em fé. Lembra da história do médium? Pois é, quando eu estava na UTI, o Dr. Walter chegou em mim, e qualquer um que me desafiar a falar que isso não é verdade, pode ir lá perguntar para ele. Ele segurou na beirada da cama e falou para mim assim: Ju, foi facinho de tirar, estava soltinho, foi só puxar. Ele reproduziu exatamente a fala que a minha tia fez. E com tudo isso, eu aprendi tanto. Eu aprendi que o mundo não para por causa da gente, porque eu atendia simplesmente consultório. Eu fiquei 45 dias sem faturar nada, com aluguel correndo, com condomínio correndo. E eu consegui superar tudo isso, sair disso muito mais forte. E hoje eu falo, não é qualquer coisa que me derruba, não. Não é qualquer coisa, a gente é muito mais forte do que imagina se a gente tiver fé, tiver força e tiver perto da gente pessoas bacanas como eu tive, a minha família, o meu médico e todas as pessoas que me apoiaram. E todas as vezes que eu preciso de uma força, que eu preciso de me lembrar que eu sou capaz de superar os desafios, eu pego aqui nessa cabecinha que ficou toda torta, que tem pedacinho afundado, que tem parte levantada, que tem lugar que o cabelo não nasce, para falar assim: olha aqui, ó. Isso aqui que tá acontecendo é fichinha pra você, Ju. Vai lá e arrebenta. Essa é a maior história de superação da minha vida. Dica da Ju.